Olá a todas e todos, aqui quem fala é o professor Célio Melilo. Hoje a gente vai fazer um estudo do domínio de uma função. O domínio de uma função, ele pode ser definido como o conjunto dos valores admissíveis para a variável livre. A gente já sabe o que é variável livre em uma relação, consequentemente a gente sabe o que é variável livre de uma função. Mas como definir que valores admissíveis são esses? A ideia de valor admissível passa por dois tipos de restrição. As restrições envolvendo o contexto em que aquela variável se origina, ou mesmo as restrições matemáticas que existem na lei em toda a elaboração da função. Vamos falar um pouco o que seriam essas restrições de contexto com alguns exemplos. Eu posso começar falando sobre, digamos, a altura de uma pessoa. Se uma variável livre quer dizer sobre a altura de uma pessoa, não faz o menor sentido que esse valor seja negativo, tampouco nulo. Bem como uma idade de alguém não pode ser negativa. Nula até pode ser. Em alguns contextos, ela só pode ser um número natural. Em outras, pode até ser um número não inteiro. É possível se falar em idade quebrada, mas negativa não faz muito sentido. Assim como o tempo. Raramente ele pode admitir valores negativos. E esse raramente aí, dependendo de um referencial, você até pode sim falar em tempo negativo como marcador, como anos antes e depois de um determinado referencial, mas é raro que o uso do tempo use uma variável negativa. E é muito comum que o tempo use valores não inteiros. Um tempo quebrado me parece bem tranquilo de imaginar essa possibilidade. Valores de deslocamento, por exemplo. O deslocamento pode ser nulo se um movimento começa e termina no mesmo lugar, porém negativo é impossível, já que o deslocamento não depende do sentido. Ele pode ser perfeitamente um número racional, um irracional, desde que não seja negativo. Vamos imaginar também que essa variável livre represente uma quantidade de pessoas. Em termos concretos, uma quantidade de pessoas só faz sentido ser um número natural. A não ser que você for imaginar uma coisa muito abstrata, ou para pensar em valores intermediários, ou para pensar em valores negativos, mas não costuma fazer muito sentido tratar de outra forma. Agora, em relação às restrições matemáticas que podem afetar a formação do domínio de uma função, normalmente elas estão associadas a operações matemáticas impossíveis. Por exemplo, a divisão por zero é uma operação matemática que não pode ser feita. Então, numa função como, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x mais 1, o x não pode valer de modo algum menos 1, porque o f de menos 1, se você tentar calcular, você vai chegar a 1 sobre zero. E isso não existe. Independente do contexto de onde essa função se originou, o domínio não vai poder conter o menos 1 de forma alguma. Coisa semelhante acontece com zero elevado a zero, que também é outra operação matemática impossível. Vou pegar aí a função f de x igual a x menos 2 elevado a 2 menos x como exemplo. O 2 está permanentemente fora do domínio dessa função, porque o 2 gera o f de 2 igual a zero elevado a zero, que também é outra operação matemática que não pode ser feita. Se o seu universo numérico é o universo dos números reais, também a raiz quadrada de número negativo vai se tornar uma operação matemática impossível. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4, já que o radicando é um número negativo, se eu tentar elevar qualquer número ao quadrado, ele jamais vai resultar em menos 4, se esse número for um número real. Então, é impossível calcular raiz quadrada de número negativo dentro do universo dos números reais. Significa que qualquer valor de x que gere um radicando negativo para uma raiz quadrada, esse valor vai ter que ser também excluído do domínio da função. E dá para ir além. Não são só raízes quadradas de números negativos que causam problema no contexto dos números reais. Qualquer raiz de índice par, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, vai estar sujeita ao mesmo raciocínio. Porque qualquer número real não nulo, porque o zero elevado a zero dá zero. Falou um número diferente de zero, o resultado desse número elevado a expoente par vai ser sempre positivo. Independente do número ser positivo ou negativo, as suas potências pares são positivas.
Então não dá para calcular a raiz de índice par de número negativo no contexto dos números reais. Por outro lado, existe um tipo de fórmula matemática que não tem nenhuma restrição, que são os polinômios. Não existe restrição matemática para calcular o cálculo de f de x sempre que f de x for igual a um polinômio. Seja um polinômio de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, a imagem de x ela pode ser calculada independentemente do valor de x. Qualquer valor de x real pode pertencer ao domínio de uma função quando ela é igual a um polinômio. Vamos passar para um exemplo em que a gente pode aplicar essa ideia de domínio e de restrição devido ao contexto. O problema de um táxi que cobra R$ 5,60 de bandeirada e mais R$ 2,10 por quilômetro percorrido. Quanto pagará o passageiro que realizar uma corrida de 10 km nesse táxi? Então você pode calcular a imagem do 10. E se a corrida for de 20 km? Aí você pode calcular a imagem do 20. E qual será o valor a ser pago se a distância percorrida for de d quilômetros? As duas variáveis desse problema são d e v, os valores de distâncias a serem percorridas e os valores de preço de corridas a serem pagas. E a fórmula é v de d igual a 2,1d mais 5,6. O domínio dessa função, ele quer dizer a respeito dos valores admissíveis para a distância a ser percorrida. Então a gente pode fazer algumas reflexões. É admissível que o valor de d seja positivo, incluindo números quebrados? Sim, né? Nenhum problema. Para um passageiro percorrer 2 km, 15 km, 7,14 km. É admissível que o valor de d seja um número negativo? Não faz o menor sentido, né? Como que uma corrida de táxi vai percorrer uma distância negativa? O valor de d pode ser nulo? E aí? Essa é uma pergunta que eu preciso deixar em aberto, porque vai depender um pouco de uma regra de cobrança, que é, se o passageiro, digamos, aciona o táxi, mas antes de começar o movimento, ele desiste da corrida e por isso vai ter que pagar a bandeirada. Parece justo? Talvez não pareça justo, mas é possível admitir essa situação. E aí, se você admite que isso é possível, então a distância d igual a zero é um valor admissível para o domínio. Mas se você descartar essa possibilidade, ela deixa de ser. Então o domínio chega a ser, inclusive, interpretativo nesses contextos. Uma possibilidade nesse contexto do táxi é o domínio ser R+, ou seja, os reais não negativos, ou mesmo R mais asterisco, que são os reais positivos. Aí a escolha é se o zero vai estar dentro ou não, que vai depender sim de interpretação. Um segundo exemplo, eu vou trazer apenas características matemáticas da função. Ele está falando, enquanto o domínio para a função real, f de x igual a x mais 1 dividido por x menos 2 vezes x mais 3. Quando se fala em encontro domínio, está subentendido que está se tratando do maior domínio possível. Você pode se deparar com materiais aí estudando por sua conta que vão falar encontre o maior domínio possível. Se não está falando nenhuma restrição além da restrição da lei matemática, então é a mesma coisa, a gente está procurando o maior domínio possível, ou seja, o maior conjunto possível de valores de x que podem ser utilizados nessa função. Onde é que estão as restrições? No denominador da função. Porque como se trata de uma divisão, a divisão tem aquela restrição que o denominador não pode ser zero. Como a gente pode causar problema? Se x for 2. Porque aí a gente vai ter um zero no denominador. Ou se o x for menos 3, porque aí a gente vai ter outro zero no denominador. Então, com exceção desses dois números que são problemáticos, que são números que zeram o denominador da função e impedem que a gente faça o cálculo de f de x, todos os outros números reais são permitidos nessa função. Então, o domínio da função é o conjunto dos reais, excluindo-se o menos 3 e o 2. Então, é o conjunto dos reais menos o conjunto menos 3, 2, conforme está explicado ali. Bom, essa é a ideia geral do que é o domínio de uma função. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.